Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trago para vocês esse belíssimo pano de prato. Olha a riqueza dos detalhes desse barrado. Olha só que delicadeza. Para ter na nossa casa, para vender e até mesmo presentear. Olha só. Tem outra barrinha aqui em cima. Olha que lindo. Atrás do paninho, o acabamento fica todo branquinho, todo no pano de prato. Olha essa beleza. Muito delicado. Gostaram da ideia? Então vem para a aula. O nosso pano de prato, nós vamos precisar do tecido de pano de prato. Esse meu aqui tá com meio metro, 50 centímetros, tá? Ó. O pano de prato, eu já vou fazer a bainha bem fininha. Assim, ó, em torno de meio centímetro, 0,7 de um pé de máquina, tá? Assim. Eu vou fazer a bainha desse lado e desse lado. Das duas laterais, eu já vou fazer a bainha e deixar esse paninho pronto. E vou reservar esse paninho. Pro nosso barrado, vocês vão cortar uma tirinha de tecido um pouquinho maior que o pano de prato, porque depois eu vou fazer a bainha, então ele vai ficar ainda maior. Então eu fiz um pouquinho, 1 centímetro maior que o pano. E eu cortei essa tirinha com 5 centímetros, levei para o ferro e passei ao meio. Essa tirinha é o acabamento de cima do pano de prato. Para o barrado, nós vamos escolher 2 ou 3 estampas. Que no meu caso aqui, eu escolhi um estampado, um liso e um poá, tá? Esse estampado vocês vão cortar com 12 centímetros. Esse aqui da parte de baixo, vocês vão cortar com 8 centímetros. Essa tirinha aqui, ó, vocês vão cortar com 3 centímetros. Também levar lá pro ferro e dobrar ao meio. Esse é o que vai ficar aqui. Pro laço, vocês vão cortar um pedacinho de 15 por 10, tá? Aí, como que vocês vão fazer esse lacinho? Vocês vão dobrar primeiro uma pontinha aqui, de menos de 1 centímetro. Depois, vocês vão pôr essa pontinha lá no meio. E essa aqui vem por cima. Aí, vocês vão levar isso aqui lá para a máquina e vocês vão passar uma costura com retrocesso no início e no final desse lado e desse lado, costurando assim. Aqui vai ficar aberto, que vai ser por onde eu vou desvirar esse lacinho, tá? E uma tirinha de tecido pra gente fazer o acabamento do laço, 4 centímetros. Vocês vão passar como se fosse um véuzinho, tá? Trazer as duas pontas até o meio e depois dobrar e fazer um véuzinho. Esse é o laço. Então, eu vou lá costurar isso aqui, desvirar junto com vocês e finalizar o laço. Aqui, depois das tirinhas cortadas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver se a estampa de vocês tem direção, tá? Se tiver direção, a parte de baixo fica aqui. Aqui embaixo mesmo,
onde a gente vai posicionar a emenda do tecido, tá? No meu caso, não tem direção, então eu não preciso nem me preocupar com isso. Mas se o de vocês tiverem, então, vocês vão costurar na parte de baixo do tecido de vocês. Direito do tecido, vamos pôr a tirinha aqui, ó, em cima. Pode ir na máquina e passar uma costura aqui, ou pode posicionar todo mundo junto e costurar todo mundo junto. É o que eu vou fazer. Eu vou posicionar todo mundo. Ó, venho com um alfinete. Deixa eu virar assim que fica mais fácil de alfinetar. E vou passar um pé de máquina e eu tô usando meu pé de máquina de meio centímetros, tá? Porque eu vou costurando na minha máquina industrial. E o pé da máquina industrial é de meio centímetro. Quem tiver a máquina com um pé de máquina maior, aí é só ajustar. E eu vou passar uma costura de um pezinho de máquina aqui. E aí eu venho e aí eu mostro tudinho pra vocês depois de montar. Pra gente fazer esse paninho, nós vamos precisar de um tecido, tecido de paninho de prato, né? No meu caso aqui, ele tem meio centímetro, esse tecido, eu comprei ele meio centímetro. E eu já fiz a bainha nas duas laterais, ó. É uma bainha bem estreitinha, ó. Eu não fiz uma bainha muito grossa. Então, vocês vão fazer já a bainha e deixar prontinho nas duas laterais. Aqui em cima e aqui embaixo, não, só nas laterais. Prontinho, então. Fiz a costura, ó, tecido, o coar e aqui o tecido liso. Já levei lá pro ferro e passei essa costura, deixando essa orelhinha aqui virada pra cima, tá? Eu passei deixando virado pra cima, porque ele vai ocupar o espaço do tecido maior e não do menor, tá? E o laço eu já fui na máquina e já fiz a costurinha nas duas laterais. Agora eu pego a tesoura e eu corto essas pontinhas aqui pra gente desvirar esse laço. Ó, tá aberto aqui, então eu vou desvirar. Pronto. Ele vai ficar assim, ó. Agora eu vou lá pro ferro, vou passar, deixar ele bem passadinho. Bem assentadinho, ó. Já passei, tá bem assentadinho. E agora nós vamos dobrar ele assim. Eu vou até fazer assim, ó, tipo um leque, porque na hora que eu pôr o acabamento, ele já fica mais assentadinho. Ó, tá? Aí eu venho com aquela tirinha, eu não costurei, ela tá só dobrada. Essa tira não precisa ser tão comprida, a tirinha do tecido já era desse tamanho, então eu acabei deixando, mas o que a gente vai usar é pouquinho, tá? É só o tanto de abraçar aqui, ó. Agora eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costura aqui com retrocesso, ó. Tá? Pra deixar o meu lacinho assim. Vou lá passar aqui e já eu mostro bem certinho como que ficou. Ó, passei a costura. Agora eu vou cortar esse excesso aqui. E ficou assim o nosso lacinho. Aqui eu posso virar também, ó, isso aqui pra dentro. Se eu virar essa costura que eu fiz, ela nem aparece, quer ver?
Pronto. Ó, nem aparece a costura, o acabamento ficou para dentro do laço. Olha, que amor que ficou. Depois eu vou ajeitar esse aqui no meio, a hora que for prender no pano de prato. E vamos reservar o laço. Agora nós vamos fazer primeiro essa parte aqui de cima. Essa parte aqui de cima nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr o pano de prato, ó, com o avesso virado para cima, ó, a bainha aqui aparecendo, tá? O avesso tá virado para cima. E nós vamos pôr aquela tirinha que a gente dobrou no ferro, ó. Nós vamos posicionar ela aqui. Vamos deixar uma sobrinha lá em cima e uma sobrinha de tecido aqui, aqui embaixo também. Vamos posicionar ele bem certinho. Alfinetar. E vamos lá para a máquina passar uma costura de um pé de máquina aqui. Ó, agora nós vamos passar um pé de máquina aqui. Pronto, costurei aqui, já fui pro ferro, já passei, ó, agora eu vou trazer assim, aqui ó, essa sobra tá grande, então eu já posso cortar um pedacinho, não precisa ser tão grande, tá? 1 centímetro já tá bom. Agora, o que que eu vou fazer? Vou trazer essa sobrinha aqui pra dentro. Ó. E eu vou virar esse paninho assim. E vou alfinetar. Porque eu vou passar uma costura agora aqui de acabamento. Aqui também, ó. Viro essa pontinha pra dentro. E viro ele aqui, bem certinho. Agora eu vou passar uma costura aqui e aqui nas laterais, tá? E aí em cima já vai ficar pronto. Aqui embaixo nós vamos medir o nosso barrado, tá? O meu barrado ficou com 19 centímetros. Então, eu preciso aqui na parte de baixo, do lado do direito do pano de prato, fazer um risco 1,5 centímetro menor, de 1,5 a 2. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse barrado de rolinho, em que eu menciono 2 centímetros menor. Mas pode até deixar 1,5 centímetro, tá? 2 centímetros é uma margem maior, porque principalmente quem está iniciando, às vezes acaba costurando um pouquinho mais de um pé de máquina, então faltaria para finalizar aqui. Mas deixando 1,5 centímetro, fazendo o pé de máquina bem certinho, não tem problema, tá? Então, nesse caso aqui, eu já marquei com 1,5 centímetro. Depois, lá embaixo, eu ajusto o que precisar. Feito o risco, se o meu barrado aqui eu cortei, ele pronto, ficou com 19, aqui eu marquei 17,5, 1,5 centímetro menor, tá? 17,5 tem essa marcação. Agora, como que eu vou posicionar? O barrado, eu vou posicionar ele como se ele tivesse finalizado aqui no meu pano de prato. E eu vou virar ele para cima, do jeito que ele tá, eu vou tombar ele lá para cima, ó. E eu vou pôr, deixando sobra dos dois lados, eu vou pôr a margem aqui do meu barrado encostado nessa linha que eu fiz.
Vou alfinetar, vou levar lá para a máquina e vou passar um pé de máquina. Aqui é que eu falo que, por isso que lá no outro vídeo eu mencionei 2 centímetros, porque dependendo do pé de máquina, às vezes usa um pouquinho mais de um pé de máquina, então por isso que eu já prefiro passar um pouquinho maior do que o tamanho exato, porque às vezes pode acabar faltando lá embaixo, tá? Mas se você usar de 2 a 1,5 centímetros, tá ótimo, tá bom? Agora nós vamos retrocesso no início e retrocesso no final. Pronto. Agora nós vamos tirar o alfinete. E vamos passar bem passadinho essa costura. Ó, puxa bem assim, ó, para ele ficar bem passadinho, bem certinho. Feito isso, agora nós vamos ver se precisa refilar alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha, ver se ficou tudo bem certinho. Ó, eu gosto de refilar e deixar bem alinhadinho aqui, tá? Todo tecidinho, tudo bem certinho. Posiciono a minha régua. Pronto, ó. Agora eu vou refilar. Então, todo essa sobrinha, esse fiapinho que fica aqui, eu corto, acerto direitinho, para deixar tudo bem retinho, tudo bem bonitinho, tá? Ó, aí, feito isso, acertei, alinhei tudo bem certinho. Aqui também eu tiro o excesso, eu posso deixar aqui 1 centímetro, até 1,5 centímetros de sobra aqui, tá bom, tá? O resto eu posso tirar, tanto desse lado quanto desse lado, ó. Essa sobrinha aqui do barradinho. Tira um pouquinho. Ó, prontinho. Tá? Agora, a gente vai deixar o barrado lá pra cima, do jeito que a gente colocou pra costurar. E nós vamos pegar esse paninho e vamos virar ele. Ah, tá. Primeiro eu vou lá e vou costurar isso aqui primeiro, tá? Porque senão o alfinete vai me machucar quando eu for fazer esse rolinho. Então, vamos finalizar primeiro essa parte aqui de cima. Finalizado a parte aqui de cima, ó. Que lindo que ficou. Agora, nós vamos finalizar o barrado. Então, ó, o paninho, com ele viradinho pra cima, do jeito que a gente costura, eu só vou virar o pano, ó. Tombo ele do outro lado. Depois de tombar ele desse lado, eu vou pegar a parte aqui de cima e vamos enrolar. Vamos fazer um rolinho, ó. Só o paninho de prato. Até chegar aqui na metade do barrado. Feito isso, nós vamos pegar essa ponta aqui de cima e vamos encostar aqui no final do paninho, ó. Venho e encosto ali. Cuidem para ficar bem certinho, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó, alinhado aqui, ó, tá? Porque a sobrinha tem que ficar bem certinha pro pano não ficar torcido. Vou ajeitar bem aqui, ó, bem direitinho, vou alfinetar. E vou lá passar uma costura de um pé de máquina aqui embaixo. Retrocesso no início e no final. Costurei,
Ó. Agora, vamos tirar o alfinete e vamos desvirar esse paninho. Ó, o barrado, ele é bem largo, então é bem facinho de tirar, porque tem bastante espaço. Quando a gente faz um barrado mais fininho, ele fica mais trabalhoso. Mas é só puxar aqui de dentro o rolinho. E desvirar todo o paninho. Ó, agora nós vamos passar muito bem passadinho essa parte aqui embaixo, ó. Bem direitinho, vamos abrir bem essa costura. Opa! Aqui. Ó. Bem passadinho. Depois de passar, nós vamos ajeitar aqui também, ó. E vamos passar. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu ferro. Parou de esquentar. Não sei o que aconteceu. Ver que deu problema aqui no meu ferro, só um pouquinho. Pronto, ó, o paninho desvirado. Agora nós vamos passar essa costura e abrir bem essa costura, deixar bem direitinho aqui, ó. Bem. Depois, vamos ajeitar aqui, ó. Bem passadinho. Todo barradinho. E agora, nós vamos, ó, pegar essa sobrinha aqui e nós vamos pôr aqui pra dentro. Nós vamos dobrar ali pra dentro. Vamos esconder essa bordinha. Ó, tá vendo? Aí, eu escondi, ela vai ficar embutida aqui dentro. Esse acabamento. Passa bem ferro. Ó, bem certinho, tá vendo? Mesma coisa aqui desse lado. Vamos pôr essa sobrinha de tecido do barrado aqui pra dentro do paninho de prato. Ó, ajeita bem. Passa. Pronto. Agora, pra gente finalizar o nosso pano, nós vamos passar uma costura desse lado e uma costura desse lado, somente, tá? E essa costura, ela é bem na bordinha, bem na beirinha, não é um pé de máquina, ele é bem próximo ao final, ao acabamento aqui final, tá? Pronto, ó, gente, passei a costura desse lado e desse outro lado aqui. Agora, com o nosso lacinho pronto, nós vamos pôr ele aqui
nós vamos dar uma alfinetada, porque nós vamos lá para a máquina. Primeiro vamos achar o meio aqui para ficar bem certinho, né? Aqui, bem certinho. Eu tenho, ele ficou pronto, esse paninho, com 43, tá? Aí a metade vai dar 21,5. 43, 21,5. Aqui é o meio do meu paninho. Então, eu vou pôr o meu laço no meio do meu paninho. Deixa eu ver se o meu laço tá com a tirinha bem no meio. Aqui. E nós vamos pôr esse paninho aqui, esse lacinho aqui. Deixa eu alfinetar. Aqui eu posso fazer com costurinha à mão, costurinha, pontinho invisível. Eu posso ir lá na máquina e fazer um pontinho aqui e aqui, ó, tá? Eu vou lá e dou um retrocesso aqui e um retrocesso aqui. Ó, posso tirar o alfinete. E eu fiz com costura na máquina. Ó, os pontinhos aqui. E aqui desse lado também, ó. Ele mal aparece. Tá vendo? Pronto, finalizamos o nosso lindo pano de prato. E assim finalizamos esse belíssimo pano de prato. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau!